Quando falamos sobre o funcionamento do Estado, uma das perguntas mais importantes é a seguinte: como a administração pública consegue agir para garantir o interesse coletivo? Como o Estado fiscaliza atividades, organiza seus órgãos, aplica sanções ou regula determinadas áreas da sociedade? Eu sou Lucas Azevedo e vou te acompanhar nessa jornada pelo mundo do direito administrativo. A resposta está nos chamados poderes da administração pública. Eu sou Laura Martins, seja muito bem-vindo ao Concurseiro Digital, o seu podcast voltado para concursos públicos. Esses poderes representam prerrogativas jurídicas conferidas ao Estado para que ele possa cumprir suas funções administrativas e garantir o interesse público. No entanto, é importante compreender que esses poderes não são privilégios pessoais dos agentes públicos. Eles existem exclusivamente para permitir que o Estado cumpra sua finalidade maior, atender às necessidades da coletividade. No direito administrativo, costuma-se afirmar que todo poder administrativo é também um dever. Em outras palavras, quando a lei confere um poder ao administrador público, ela não está oferecendo uma faculdade opcional, mas sim estabelecendo uma responsabilidade que deve ser exercida sempre que necessário para proteger o interesse público. Esses poderes encontram fundamento nos princípios que orientam a atuação do Estado. No Brasil, esses princípios estão previstos na Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 37, que estabelece que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios funcionam como verdadeiros limites ao exercício do poder estatal, garantindo que a atuação administrativa não se transforme em abuso ou arbitrariedade. Dentro da doutrina do direito administrativo, os poderes da administração pública são normalmente classificados em 5 grandes categorias: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Alguns autores também incluem o chamado poder regulamentar, que possui características próprias dentro da organização administrativa. Começando pelo poder vinculado, temos uma situação em que a lei determina exatamente como o administrador deve agir. Nesse tipo de poder, o agente público não possui liberdade de decisão. A legislação estabelece todos os requisitos necessários para a prática do ato administrativo e, uma vez que esses requisitos estejam presentes, o administrador é obrigado a agir conforme a lei determina. Imagine, por exemplo, a emissão de uma certidão ou de um documento público. Se o cidadão cumpre todos os requisitos previstos em lei, a administração não pode simplesmente negar o pedido. Nesse caso, a atuação administrativa está completamente vinculada ao que a norma jurídica determina. Não existe espaço para avaliação de conveniência ou oportunidade. Em contraste com essa situação, encontramos o poder discricionário. Aqui, a lei concede ao administrador uma certa margem de liberdade para decidir qual é a melhor forma de agir diante de uma situação concreta. Essa liberdade existe porque o legislador não consegue prever todas as situações possíveis da realidade. Assim, a norma jurídica permite que o administrador avalie 2 aspectos fundamentais: a conveniência e a oportunidade da atuação administrativa. A conveniência está relacionada à adequação da medida adotada. Já a oportunidade diz respeito ao momento mais apropriado para que a administração tome determinada decisão. No entanto, é fundamental compreender que discricionariedade não significa arbitrariedade. Mesmo quando possui liberdade de escolha, o administrador continua submetido à lei e aos princípios da administração pública. Sua decisão deve sempre respeitar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública. Outro poder essencial dentro da estrutura administrativa é o poder hierárquico. Esse poder decorre da própria organização interna da administração pública. Para que o Estado funcione de maneira eficiente, é necessário que exista uma estrutura de comando, coordenação e fiscalização entre os diversos órgãos e agentes públicos. O poder hierárquico estabelece justamente essa relação de subordinação entre autoridades administrativas. Por meio dele, superiores hierárquicos podem orientar, supervisionar e revisar a atuação de seus subordinados. Esse poder também permite a prática de 2 instrumentos muito importantes: a delegação e a avocação de competências. A delegação ocorre quando uma autoridade transfere a execução de determinada competência para outro agente público.
Já a avocação ocorre quando a autoridade superior assume temporariamente a competência que normalmente seria exercida por um subordinado. Outro poder relevante é o poder disciplinar. Ele permite que a administração pública aplique sanções administrativas a agentes públicos e também a particulares que possuam algum tipo de vínculo jurídico com o Estado. Esse poder é essencial para manter a ordem e a disciplina dentro da estrutura administrativa. Servidores públicos, por exemplo, estão sujeitos a regras de conduta específicas. Quando essas regras são violadas, a administração pode aplicar penalidades como advertência, suspensão ou até mesmo demissão. Da mesma forma, empresas que mantêm contratos com o poder público, como concessionárias de serviços públicos, também podem sofrer sanções administrativas caso descumpram suas obrigações contratuais. Entretanto, o exercício do poder disciplinar não pode ocorrer de forma arbitrária. A aplicação de sanções exige sempre a realização de um processo administrativo, no qual devem ser garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa. Entre todos os poderes administrativos, um dos mais conhecidos é o poder de polícia. Esse poder permite que a administração pública limite ou restrinja o exercício de direitos individuais em benefício do interesse coletivo. A ideia central é simples: a liberdade individual não pode ser exercida de maneira que prejudique a sociedade como um todo. Por essa razão, o Estado exerce atividades de fiscalização e controle em diversas áreas da vida social. Exemplos clássicos incluem a fiscalização sanitária, o controle do trânsito, o licenciamento ambiental e a regulamentação de determinadas atividades econômicas. O poder de polícia normalmente envolve 4 etapas fundamentais. A primeira é a ordem de polícia, que estabelece regras e limitações. A segunda é o consentimento de polícia, representado por licenças ou autorizações concedidas pela administração. A terceira etapa é a fiscalização, na qual o Estado verifica se as normas estão sendo cumpridas. E a quarta etapa é a sanção, aplicada quando ocorre alguma infração administrativa. Além desses poderes, existe ainda o poder regulamentar, que consiste na competência atribuída ao chefe do Poder Executivo para editar decretos e regulamentos destinados a garantir a correta execução das leis. Esse poder não permite criar novas normas jurídicas com força de lei, mas sim detalhar a forma pela qual uma lei será aplicada na prática. Por fim, é importante destacar que o exercício dos poderes administrativos também pode gerar problemas quando utilizado de maneira indevida. Nesses casos, ocorre o chamado abuso de poder. O abuso de poder pode se manifestar de 2 formas principais. A primeira é o excesso de poder, que ocorre quando o agente público ultrapassa os limites de sua competência legal. A segunda é o desvio de finalidade, que ocorre quando o agente utiliza sua competência para atingir um objetivo diferente daquele previsto pela lei. Essas situações representam violações ao princípio da legalidade e podem levar à anulação do ato administrativo. Em conclusão, os poderes da administração pública são ferramentas essenciais para que o Estado consiga organizar suas atividades, fiscalizar comportamentos e garantir o funcionamento da sociedade. No entanto, esses poderes não são ilimitados. Eles devem sempre ser exercidos dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelos princípios constitucionais. Esse equilíbrio entre autoridade estatal e proteção dos direitos individuais é justamente o que caracteriza o funcionamento de um Estado democrático de direito. Muito obrigado por nos acompanhar nessa caminhada pelos poderes da administração pública. Ficou com dúvidas? Mande-nos uma mensagem nos nossos perfis oficiais. Muito obrigada pela sua atenção. Siga-nos nas redes sociais e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo ou amiga que vai tomar posse com você. Bons estudos!